naquele sábado cinzento, né, de agosto de 76, o país tomou conhecimento que tinha perdido um ídolo, né? Juscelino era um ídolo popular. Onde ele ia no Brasil, inclusive caçado, ele era festejado. Era um homem amado pelo povo, porque foi um homem sem ódio. Era um homem que sabia perdoar, um homem que tinha grandeza, um homem simples. Era um brasileiro mesmo, brasileiro de Diamantina, de pés descalços, filho da dona Júlia, que fez e foi morar no Palácio da Alvorada, né? Então era uma figura muito amada. A morte dele e as circunstâncias em que ela ocorreu abalou o Brasil. Eu acho que pagaram finestas com ingratidão. Inveja, porque não existe nada igual a inveja, não. Inveja é um revólver armado pro lado da gente. A gente enxergava mesmo que aquilo foi uma morte sobrenatural. Foi mandado, né? Eram 4 horas da tarde, mais ou menos. Eu tinha ordem de levar o presidente para o aeroporto. Ele iria para Brasília naquela mesma tarde. Mas JK, de repente, me pediu que eu levasse a outro lugar e me deu a nova direção. Eu teria, então, de levá-lo a um posto de gasolina no quilômetro 2 da Rio de São Paulo. Achei aquilo muito estranho, mas obedeci. Em 1996, eu reabri o caso da morte dele. Por que eu reabri o caso da morte dele? Porque eu convivi 9 anos com ele e vi várias vezes ele dizer que eles estavam querendo matá-lo. No sábado à tarde, me ligou um jornalista dizendo: o Hélio Dolly, Vera está correndo boato da morte do Juscelino. Eu falei: como é o boato? Que ele morreu na estrada São Paulo-Rio. E eu disse assim: então não morreu não, porque ele está na fazenda, com certeza absoluta. Se fosse infarte na fazenda, podia acreditar, mas na estrada ele não pode. Portugal. O velho Tijuco transformara-se em história. Em seu lugar, surge Diamantina, calma e rotineira, como as típicas cidadezinhas do interior. Nesse cenário de ruas íngremes, ladeados por antigas mansões, decorreu minha infância de menino pobre. Era conhecido Nonô da Mesta. Nonô da Mestra Júlia, e depois passou a ajudar ela na escola. Ajudar lá com os meninos, né? Ele já estava bastante adiantado, né? Então facilitava alguma coisa para ela com referência à turma, né? Cinco anos antes do meu nascimento, minha mãe foi nomeada professora. A escola em que ensinava era bem distante e, por isso, ela raramente era vista na cidade. Com imensa surpresa,
Diamantina tomou conhecimento da novidade. Júlia, a terceira filha do casal Augusto Elias Kubitschek e Maria Joaquina Coelho, ia se casar. E com quem? Logo com João César de Oliveira. A família Oliveira, ela já está aqui em Diamantina desde os primórdios do século XVIII. A família Kubitschek, ela vai chegar depois. No caso, pelo menos as maiores referências que nós temos é do avô de Juscelino, tá? Que pelas pessoas simplificarem, né, o nome de João Nepomuceno Kubitschek, então as pessoas passaram a falar o João Alemão. Não te esqueça, eu te amo assim, oh, não te esqueças nunca mais. O pai dele era um boêmio, extrovertido, muito alegre. E Dona Júlia, uma mãe severa, disciplinada, estava sempre chamando os filhos para o dever, para o cumprimento do dever. Ela entrava com muita ordem, os meninos todos, naquele tempo, caneta de molhar no tinteiro, né, para escrever. Eram uns caderninhos debaixo do braço e o tinteiro e a pena. Era assim um tipo diferente de hoje, né? E uma ordem muito grande na hora que entrava de mão posta, cada um tomava seu lugar, ficava em pé e rezava. O pai era até também um grande aventureiro, no bom sentido. Juscelino herdou isso. Folgazão é uma palavra antiga que se usava, que se aplica bem ao pai. João César de Oliveira é boêmio. Ele era uma profissão que hoje não existe mais. A profissão que se chama de cometa. O cometa é diferente do tropeiro. O cometa é representante das grandes casas comerciais de Diamantina. Ele descia pelas cidades e levava mostra de produtos das casas comerciais de Diamantina. Aí ele fazia encomenda e os tropeiros mais tarde entregavam as encomendas. Meu pai ganhava razoavelmente como caixeiro viajante, mas minha mãe não quis abandonar o trabalho de professora. Foram vindo os filhos, Eufrosina, que viveu poucos meses, Maria da Conceição, a Naná e eu. O pai já estava tuberculoso e, com 2 anos e meio, 3 anos, o pai vem a falecer e Dona Júlia então vem para essa casa que foi arrumada por amigos da família. E aqui viveu o Juscelino praticamente quase 16 anos, né? Na Casa Branca da Serra que eu fitava horas inteiras
Ele forma no primário. Aqui, a dona Júlia era professora, muitas vezes deixava ele mais a Naná, que era Nonô e Naná, né, a irmã dele, aqui nessa casa, e ela ia dar aula. Ai, teu peito me deste quando Minha mãe possuía métodos eficientes para educar e ensinar. Podíamos brincar à vontade, mas só depois de aprender a lição. A obrigação estava sempre em primeiro lugar. E isso erigiu-se para mim como filosofia de vida. embora tudo bem digo, essa ditosa lembrança que sem me dar esperança une-me ainda contigo. Ele nos dizia que ele tinha lido quase todos os livros da biblioteca de Diamantina. Então ele vivia lendo, ele gostava muito de ler. E a dona Conceição, que era tia dele, contava que todas as vezes que chamava ele para chupar jabuticaba, chamava Lulu, vem chupar jabuticaba, ele vinha com o livro na mão. Ferida da tua terra, Terminei o grupo escolar e compreendi o que se passava em casa. Comecei a sair cedo para fazer pequenos serviços. Mas todos os esforços para obter o modesto emprego falharam. Desisti dos biscates humildes. Pode dizer que era descarte. Lá a cidade é feita de pedra, né? Então era muito ruim para andar. Eu encontrava na rua ele vendendo e nós também vendendo verdura, galinha, ovos. Aquela vida de menino que está ficando rapazinho, né? Meu maior desejo era ter um carneiro manso, mas custava uma quantia impossível para quem era pobre e sem pai. Minha prima convenceu-me de que um pedido feito a Nossa Senhora, no momento da comunhão, era atendido. Concentrei-me e fiz o pedido. Ela, acho que era a madrinha dele, não sei. Deu ele o carneirinho com o carneiro. Aí ele ficou muito alegre. Ele saía com o carneirinho, vendendo, e nós acompanhava ele, às vezes, muitas vezes, em diversas ruas, e falava assim, eu que diabo, senhor, se nós tivéssemos um carneirinho também, né? Enquanto crescia e escapava à tutela materna, passei a sofrer a influência da igreja, avassaladora em Diamantina. Não sendo possível brincar longas horas na praça, acabei coroinha.
Eu me sentia muito à vontade naquela atmosfera de luz. Como não tinha o secundário, ele então foi estudar no seminário de Diamantina. E Dona Júlia conseguiu que ele fosse estudar no seminário. E lá ele ficou praticamente quase 3 anos. Quando ele sai do seminário, ele fica aqui, nesta casa, e aos 19 anos, então, ele faz um concurso para telegrafista e passa e vai para Belo Horizonte. O único problema era o dinheiro para chegar em Belo Horizonte. Minha mãe vendeu um modesto colar de ouro, única herança recebida da mãe dela. Passei no concurso, mas só fui chamado em 1921, quando completei os exames preparatórios e fui aprovado em medicina. Durante esse período, ele fica em Belo Horizonte, morando numa pensão da Dona Cota. E ele tinha muita dificuldade, porque ele era telegrafista e trabalhava durante a noite para estudar durante o dia. Então, ele se esforçou muito até formar em 1927. Conheci Sara alguns meses antes da minha formatura. Era de uma família ilustre, o que me desanimava. A formatura foi um divisor de águas. De simples interno, tornei-me assistente de clínica cirúrgica e ainda dividia com Júlio Soares, o marido de Naná, um consultório na Rua da Bahia. Escolheu urologia como especialização, cavou um curso na França, mudou-se para Paris. Dona Sara ficou esperando por ele em Belo Horizonte. Em Paris levou a sério, voltou muito qualificado. Quando ele formou em Paris, a primeira viagem que ele fez foi ao Egito. Ele formou de lá, ele foi ao Egito conhecer as pirâmides, conhecer as obras mais importantes, que aquilo impressionava muito a ele, né? Ali estavam os túmulos dos faraós, as lendárias pirâmides. Recordei a beleza da rainha Nefertiti e o visionarismo do seu marido, Amenófis IV, o faraó herege. Apesar da minha formação religiosa, não escapei ao fascínio da estranha personalidade, misto de sonho e audácia. Akhenaton é uma das preocupações do meu espírito, desde a infância. O jovem faraó entendeu que a sua revolução só faria sentido com a mudança da capital do Egito. A capital seria mudada de Tebas de 100 portas, tão vulnerável, para Akhenaton, a cidade dos horizontes de Aton. O plano de transferência de 3.000 anos atrás foi feito com técnica e planejamento dignos do século XX. Arquitetos foram contratados, artífices vieram de todas as partes.
tempo passado, pergunto-me se essa admiração por Akhenaton, surgida nas leituras em Diamantina, não seria a chama distante que alimentou meu ideal, realizado na maturidade de construir Brasília, a capital do Brasil. Brasília era um deserto. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui lá, eu fiquei espantado. Não tinha nada, não tinha telefone, não tinha rádio, era uma distância, era longe de tudo. Né? E foi assim que começou Brasília. Não havia conforto, trabalho, solidão, a gente pensando na família, nas pessoas distantes, sem meios de comunicação. Mas havia entusiasmo. Havia entusiasmo de Juscelino, que comandou tudo. As dificuldades durante a construção, elas se multiplicaram. Logo que a notícia circulou pelo Brasil, começaram a afluir a Brasília milhares de pessoas. E eu me lembro que um dia chegaram 5.000 pessoas em Brasília, procurando serviço. Vinham do Nordeste. Foram necessários 60.000 trabalhadores vindos de todos os cantos da imensa pátria, sobretudo do norte. 60.000 candangos foram necessários para desbastar, cavar, estaquear, cortar, serrar, pregar, soldar, empurrar, cimentar, aplainar, polir, erguer as brancas em penas. Ele se dedicou de corpo e alma à construção de Brasília. E vinha aqui, vinha de madrugada, visitava as obras de madrugada para estimular as pessoas, os engenheiros, os operários, etc. E transmitia a nós todos aquele entusiasmo. Ele botou uma cidade dessa aqui, num centro de mato, que era isso aqui, porque tinha previsão que atraía gente do norte, do sul, do leste e do oeste. Então ele sabia, tinha mais ou menos uma visão do que ele ia fazer. Não é mais possível limitar a existência desse país à faixa litorânea. O necessário é levantar todas as forças vivas do Brasil e encará-las num esforço constante e tenaz e conquistar para a produção e a riqueza futuras desta nação este imenso império até agora abandonado e deserto. O Brasil, além da repercussão que ela teve, internacional, e que representou o Brasil, foi também uma questão de afirmação do povo brasileiro, sabe? Brasília também era a inserção brasileira na modernidade, era um símbolo disso. Brasília era algo que podia, inclusive, brilhar no mundo, e Juscelino achava que devia acontecer isso. Juscelino não tinha complexo de vira-lata. Brasileiro, para ele, não era pior do que ninguém. Ele achava mesmo isso e provou que não é mesmo. Ele tem intuição do futuro e sabe o que é certo. Muitas vezes o que é certo para o futuro, no presente, parece errado. Agora é preciso coragem para romper essa resistência. E aí ele era extraordinário, porque ele tinha uma fé tão grande na lucidez, na capacidade dele de intuir as coisas, de saber o que era preciso fazer.
A viagem que fiz na juventude ao Egito e ao Oriente Médio ajudou-me a refletir sobre os problemas das regiões pobres do outro lado do mundo. Concluí que era o mesmo quadro social da América Latina. De volta a Paris, soube da vitória do movimento liderado por Getúlio Vargas no Brasil. Pelo Brasil inteiro há tiros, granadas, literatura explosiva de boletins, mulheres carinhosas cosendo fardas. Homens preparando discursos, outros solertes captando rádios, minando pontes. O novo claro Brasil surge, indeciso, da pólvora. Meu Deus, tomai conta de nós. Procurei voltar o mais rápido que pude. Getúlio tinha assumido o governo, recebendo o poder da junta militar. Sara estava no Rio, hospedada na casa de seu irmão. Combinamos casar no ano seguinte. Reassumi a profissão de médico em Belo Horizonte e entreguei-me de corpo e alma ao trabalho. Em 1932, explodiu a Revolução Constitucionalista. E o Juscelino, então, era capitão médico da Polícia Militar de Minas Gerais. E foi destacado para o sul de Minas, para participar com as tropas mineiras, né, nessa guerra. Juscelino foi e ficou na região de Passa Quatro. Improvisou o consultório no vagão de locomotiva. E um dos principais líderes dos mineiros nessa região, e nesse episódio da Revolução, era Benedito Valadares. Benedito Valadares é nomeado interventor de Minas e me convida para a chefia de seu gabinete. Tentei recusar, mas de nada adiantou. Lá estava eu, com a alma dividida entre a medicina e a política. Adotou uma solução mineira. Ele disse, olha, doutor Benedito, eu fico até o senhor arranjar outro. O Benedito Valadares, na verdade, jogou o peixe na água. Juscelino era essencialmente um animal político. Então, é o início do envolvimento dele na política, né, e ele não sai mais. Naquela época existiam dois partidos, que era o Partido Republicano Mineiro e o Partido Progressista, o PP. Mas o Partido Republicano era um partido já tradicional, e as famílias mais tradicionais de Diamantina, todas estavam no PRM. E ele foi candidato pelo PP. Correu todos os distritos a cavalo, durante 20 e tantos dias, casa por casa. Tá. Por surpresa geral, ele ganhou a eleição. O fracasso do levante comunista de 1935 teve repercussões profundas nos acontecimentos políticos. A pretexto de combater os comunistas, Getúlio endurece o regime. Em 1937, rasga a Constituição e impõe a carta escrita por Francisco Campos. O Congresso é fechado e as liberdades fundamentais são suspensas. O Estado Novo interrompe, por quase uma década, a democracia no país. Abolimos as bandeiras e escudos estaduais e municipais, os hinos regionais e os partidos políticos. Tudo isso se fez visando consolidar a unidade política e social do Brasil, e numa época em que tais medidas pareciam temerárias. Quem era Vargas na vida de Juscelino? De um lado foi o presidente ditador que cassou seu mandato em 1937. De outro lado, o grande amigo de Benedito Valadares, que o iniciou na política. Juscelino era do PSD, Vargas era PTB na fase democrática, né? Era presidente Vargas.
Em 40, ele é nomeado prefeito de Belo Horizonte e balança a cidade, sacode a cidade. Belo Horizonte era uma pequena vila. Juscelino abriu avenidas, arborizou a cidade, criou novos bairros, entrou em saneamento, mexeu na infraestrutura, construiu a Pampulha, que é o antecedente mais importante de Brasília, inclusive em termos arquitetônicos. Pampulha já é Niemeyer, Burle Marx. Pampulha é JK. Niemeyer diz que Brasília é a continuação da Pampulha. 2 meses antes da guerra acabar, José Américo, afastado desde 37, sai do seu retiro no Jardim Botânico, no Rio, e vibra o golpe de misericórdia na ditadura de Vargas. É a célebre entrevista ao Correio da Manhã. Costa Rego publicou até a minha revelia. Olha, houve um carnaval de rua, Getúlio pensou que eu tivesse atrás de mim uma grande força, capaz de resistir, e tonteou, e no mesmo dia tudo recuou e acabou-se a censura, e não havendo censura houve debate, e havendo debate a ditadura caiu. Ele foi eleito deputado federal, eu tive uma participação não política, não de palanque, mas uma participação de acompanhamento, não por minha causa, mas por causa do Coronel Torres, que era muito amigo e nos designava, nos pedia que a gente desse uma cobertura, não cobertura policial, mas uma cobertura de assistência, de ajuda ao candidato Juscelino Kubitschek. Israel Pinheiro, veja, o construtor de Brasília, né, o homem que comandou as obras, e Juscelino tentaram, como já tinha o comando constitucional anterior, colocar na Constituição de 46 que a capital devia ser construída no Triângulo Mineiro. Não era tão explícito, não, mas quando se lia a redação, só podia ser Triângulo Mineiro. Afinal, houve aí uma negociação com os goianos, etc. Enfim, prevaleceu depois a redação que previu a construção no Planalto Central. Juscelino elege-se governador de Minas e faz em Minas o que ele faz depois no Brasil. Balança de novo, quer dizer, energia e transporte, eletrifica Minas Gerais, estrada para todo lado, obras sem parar, dentro de avião o tempo todo, fiscalizando, se matando, entendeu? Todos os dias, fim de semana incluídos. Trabalhava como um louco. Eu acho que neste país terá havido poucas pessoas com a energia de Juscelino. É a hora de acabarmos com o colonialismo econômico que perdura ainda em Minas Gerais mais de um século depois da independência. Renunciei ao mandato de governador em março de 55 para concorrer à presidência da República. A Praça da Liberdade virou um mar de gente gritando: "Viva o futuro presidente da República!" Grande multidão aglomera-se em frente ao Superior Tribunal Eleitoral a fim de assistir à cerimônia de diplomação dos novos presidente e vice-presidente da República, eleitos a 3 de outubro de 1955. Os senhores Juscelino Kubitschek e João Goulart saltam do carro que os conduziu, dirigindo-se para o interior do tribunal sob aplausos populares. Na sala das sessões, comprime-se numerosa assistência, dando entrada os 2 homens públicos consagrados pelas urnas nas últimas eleições. No Palácio Tiradentes, missões diplomáticas, ministros de Estado e parlamentares aguardam a chegada dos senhores Juscelino Kubitschek e João Goulart. Chega o carro conduzindo os 2 homens públicos que dão entrada no recinto da Câmara dos Deputados, dirigindo-se para a mesa daquela Casa do Congresso. De todos os lados,
Surgem os aplausos para o novo chefe do Executivo e o vice-presidente. O senhor Juscelino Kubitschek presta o juramento de manter, defender e cumprir a Constituição da República, observar suas leis, promover o bem geral do Brasil, sustentar-lhe a união, a integridade e a independência. Ele foi eleito em outubro de 55, né, com 36% dos votos válidos, né, derrotou Juarez Távora e Adhemar de Barros, né. Quando chegou novembro, o pessoal resolveu melar a vitória dele, alegando que ele não tinha obtido a maioria absoluta. Mas a legislação não exigia maioria absoluta. Se não é o lote aí garantir com firmeza, o golpe de Estado está preparado para ele não assumir? Comparecem os senhores doutores Juscelino Kubitschek de Oliveira e João Melchior Marques Goulart, e nos termos do artigo 83 da Constituição Federal, foram solenemente empossados nos cargos, respectivamente, de Presidente e Vice-Presidente da República. Ele assumiu o governo da República diante de uma crise institucional, uma crise econômica, uma crise política muito séria, com o suicídio do presidente Getúlio Vargas. Do que devo nesse momento falar é de sua morte. Se a sua vida foi marcada pelo ideal, a sua morte foi marcada pela honra. Isto é o que deve ver neste doloroso transe o povo brasileiro. O presidente Vargas morreu pela sua honra. Assisti nestes últimos dias a todo o drama de sua alma, desde aquela madrugada tenebrosa em que sucumbiu o major Rubem Vaz, e em que um jornalista de nosso país foi atingido na sua liberdade. Desde aquela trágica madrugada, o presidente não perdeu a inquietação e o sofrimento. Disse-me a certa altura que os seus maiores inimigos já eram os autores do atentado da Rua Torneleiros. Quando às 2 horas da tarde conversávamos pela última vez, disse-me ele que a questão de ficar no governo era secundária. A questão era defender a sua honra. Depois de um golpe, foram depostos 2 presidentes para ele poder assumir o governo. Então era uma crise terrível. Ele tinha sido herdeiro da necessidade de uma revanche contra o 11 de novembro das forças militares. Por outro lado, as forças políticas vigorosas que o enfrentavam de uma maneira sem quartel, e ele teve a capacidade política de evitar que no seu período houvesse mais um truncamento no processo histórico brasileiro, na democracia brasileira. Sempre recebi as críticas com a maior tolerância e sempre as desejei, porque o regime democrático, o regime de liberdade que eu fiz vigorar durante os meus 5 anos de governo, não permitindo nenhuma censura à imprensa, nenhuma limitação de liberdade, era exatamente para permitir que todos pudessem livremente atacar, aplaudir. E essa luta se refletiu dentro do Congresso, que havia a bancada que era contra e depois a que era a favor, que foi engrossando. Fui presidente da Câmara no seu período e sei como ele respeitava o Congresso Nacional. Ele me convocava várias vezes à Praça de Juscelino, bons tempos aqueles, quando havia um grave problema de Estado, ele convocava todo o Ministério, o presidente da Câmara, que era eu, e o Apoliano Salles, que era o presidente do Senado. E nós opinávamos também a respeito da crise. A democracia foi mantida, mas foi mantida por vontade política.
houve obstáculos a ela. Então essa estabilidade política, essa democracia, não foi um presente, ela foi uma conquista de vontade, inclusive política, daqueles que governaram. E isso se associou a um projeto que também passou a ser conhecido no Brasil como um projeto de desenvolvimentismo. O grande progresso que se havia feito exatamente naqueles anos da época de Juscelino foi nas técnicas de planejamento para o desenvolvimento. Foi quando se pensou em planos de desenvolvimento, porque Juscelino vai ser o primeiro a tentar no Brasil um plano de desenvolvimento. Eu tinha 30 metas preparadas, estudadas, com os técnicos que eu havia convocado para esse objetivo, e visavam todas elas o rompimento dos estrangulamentos econômicos que naquela ocasião faziam do Brasil uma nação das mais subdesenvolvidas do mundo. Eu que havia trabalhado nessa técnica para as Nações Unidas, na CEPAL, fui convidado para orientar esse trabalho. E então fizemos um estudo muito cuidadoso sobre o que seria um plano de desenvolvimento para o Brasil. E esse estudo durou uns dois anos para fazê-lo. Quando Juscelino assume, ele está pronto. Sim, era o homem. Era finalmente e definitivamente o homem. Viera para ficar. Tinha nos olhos a força de um propósito. Permanecer. Vencer as solidões dos horizontes. Desbravar e criar. Fundar e erguer. Suas mãos já não traziam outras armas que as do trabalho em paz. Sim, era finalmente o homem, o fundador. O Toniquinho perguntou-me: Vossa Excelência acaba de afirmar que vai cumprir artigo por artigo da Constituição. Sendo assim, Vossa Excelência deve se lembrar que no artigo 4º das disposições transitórias da Constituição estabelece que a capital da República deve ser construída no Planalto Central. Vai Vossa Excelência construir a nova capital? Confesso que até aquela altura eu não havia pensado nesse assunto. Mas quando o Toniquinho me colocou o problema, eu pensei subitamente. Não dei senão 1 ou 2 segundos de espera e respondi prontamente: se a Constituição exige a construção da nova capital do Brasil, vou respeitá-la e construirei a nova capital do Brasil, no Planalto Central. Seus pés plantaram-se na terra vermelha do altiplano. Seu olhar descortinou as grandes extensões sem mágoa no círculo infinito do horizonte. Seu peito encheu-se do ar puro do cerrado. Sim, ele plantaria no deserto uma cidade muito branca e muito pura. Houve coisas que aconteceram próprias dele. Por exemplo, a ideia de Brasília não estava no plano. Alguém sugeriu a ele e ele se entusiasmou. E quando ele se entusiasmava, era impossível resistir e convencê-lo de outra coisa. Brasília, desenhada por Lúcio Costa, Niemeyer e Pitágoras. Lógica e lírica, grega e brasileira, ecumênica, propondo aos homens de todas as raças a essência universal das formas justas. Brasília despojada e lunar como a alma de um poeta muito jovem, nítida como Babilônia, esguia como um fuste de palmeira,
Sobre a lisa página do Planalto, a arquitetura escreveu a sua própria paisagem. O Brasil emergiu do barroco e encontrou o seu número. No centro do reino de Artemis, deusa da natureza inviolada, no extremo da caminhada dos candangos, no extremo da nostalgia dos candangos, Atena ergueu sua cidade de cimento e vidro. Atena ergueu sua cidade ordenada e clara como um pensamento. E há nos arranha-céus uma finura delicada de coqueiro. Ele buliu em todos os pontos da economia brasileira. Fala-se muito que ele fez Belém em Brasília, fez indústria naval, indústria automobilística, indústria naval. Não, ele fez 30 metas. Eram tão importantes as metas do meu governo que classificar uma mais ou outra menos seria difícil para mim na ocasião. Porque, se querem, vamos rememorar durante 2 minutos o que era o Brasil quando eu assumi o governo. Era um país que tinha apenas 800 quilômetros de estradas pavimentadas. Hoje já tem cerca de 50 mil. Foi iniciado esse momento no meu governo. Automóvel, não se fabricava um automóvel. Importávamos cimento, importávamos aço. Todas as indústrias básicas nós tínhamos que importar. Era um país que não tinha mesmo como viver. E tinha que viver dos favores do exterior. De modo que a minha luta, o que foi? Foi produzir dentro do país tudo que nós precisávamos para podermos hoje fazer o que estamos fazendo. Exportar largamente aquilo que produzimos, não só de matérias-primas, mas também objetos manufaturados, que levam, além da matéria-prima, o trabalho do homem brasileiro. Importava tudo, até linha de costurar, né? De uma hora para outra, o Brasil mudou. O Brasil era outro. Havia trabalho, o povo estava feliz. O maior salário mínimo de todos os tempos foi 58 e 59, período JK. Os 5 anos dele foi aquele que o Brasil mais se aproximou e mais avançou naquilo que nós queremos. Há 20 anos que não se constrói 1 quilômetro de ferrovia. Ele fez 3.000 quilômetros de ferrovia. Ele aumentou por 15 a produção de petróleo. Ele, na hidrelétrica Furnas e Três Marias. Ele iniciou a indústria naval. Atenção, estúdio. Atenção, meninas. Alô, tem um problema aqui. Como é que nós vamos mostrar essas cores? Você precisa ver, são lindas. Tá bem, vou arrumando o stand que eu já desço. Na espuma cremosa, gostosa, dos sabonetes vestir. A maneira de viver, a maneira de se comportar, em particular, evidentemente, da população urbana, muda. Muda sobre essa dupla inflexão. A entrada dos eletrodomésticos e a entrada do automóvel. Tudo isso significava uma nova maneira de viver e de ser dos brasileiros. Esse período de 5 anos de Juscelino constitui o período de mais intenso crescimento da economia brasileira. Impedir dele construir Brasília, dele trazer as indústrias automobilísticas, enfim, dele desenvolver o país. Disseram assim a ele: Brasília não pode ser aliada. Suspender os gastos de Brasília. Ele disse: esses, aqueles. Querem que eu pare Brasília? Isso não é possível. Eu disse: presidente, não é necessário. Para o que eles querem, o senhor pode fazer por outras formas.
O Brasil pode modificar seus compromissos externos e pode resolver os seus problemas sem se dobrar o Fundo Monetário. O Fundo Monetário queria boicotar, impedir ele rompeu com o Fundo Monetário. Está consolidada entre nós a democracia e estabelecida a paz que todos esperamos duradoura. Foi uma apoteose para o Juscelino, né, o Afonso Arinos, que tinha sido adversário do JK durante todo o governo, disse, né, o acaso dele parecia uma alvorada, porque o povo levou em festa, apesar de estar chovendo naquela tarde, levou até o Juscelino em triunfo até o aeroporto. Ele deixou o governo, embora não tivesse feito sucessor, ele deixou o governo em glória. Mas chegou no avião, indo para Paris, onde ele ia descansar uns dias, o piloto, né, o chamou à cabine dizendo, olha, o Jânio Quadros está fazendo um discurso na hora do Brasil e está fazendo acusações pesadas. Ele começou com os inquéritos, com aquela coisa terríveis, uma perseguição terrível, porque o Juscelino tinha 60% de intenção de voto, seria reeleito, ia fazer o maior programa que esse país já viu de agricultura. O JK-65, o símbolo era um trator, era uma enxada, era fazer agricultura. Depois de deixar a presidência, o Juscelino passa um tempo na Europa, depois houve uma eleição para senador, fora de época, e ele se elegeu senador por Goiás. Enfim, e foi para o Senado. A renúncia de Jânio desencadeia mais uma crise política aguda que acaba no golpe de 64 com a deposição de João Goulart. Atenção, Brasil! Atenção, Brasil! As tropas do 2º Exército, sob o comando do general Cruel, já sitiaram o estado da Guanabara. O Marechal Castelo Branco assume a presidência com o compromisso de convocar eleições diretas ao final do mandato. O procedimento será o de um chefe de Estado sem tergiversações. No processo para a eleição do brasileiro, a quem entregarei o cargo a 31 de janeiro de 1966. Tem a palavra o senhor senador Juscelino Kubitschek. Na previsão de que se confirme a cassação dos meus direitos políticos, que implicaria na cassação do meu direito de cidadão, julgo do meu dever dirigir desta tribuna algumas palavras à nação brasileira. Faço agora para que, se o ato de violência vier a consumar-se, não me veja eu privado do dever de denunciar o atentado que na minha pessoa vão sofrer as instituições livres. Ele ficou sabendo que ia ser cassado. Então ele fez um discurso, né, bastante veemente, dizendo que, mais uma vez, né, ele ficava sendo fiel da balança, né, e que o mandato dele iria ser, digamos assim, o fator decisivo, referencial para a democracia. O Juscelino foi cassado porque era um candidato praticamente imbatível nas eleições de 65. E a linha militar radical e os adversários dele à presidência queriam excluí-lo do processo. Houve uma ação
de lacerdistas extremados muito forte, e também de militares. Sou ainda o mesmo cidadão. Ontem, detentor do governo, chefe constitucional das Forças Armadas, aquele que amparou e promoveu os seus mais ferrenhos adversários. Hoje, o homem desarmado, sem possibilidades de reação material, mas disposto a reagir com a energia, a determinação, a coragem dos que combatem para cair de pé. O primeiro mundo, quando viu que o Brasil tinha crescido 50 anos em 5, que o Brasil era uma potência, que faltava um bom administrador, que faltava um bom gerente, então o que eles fizeram? Eles provocaram a Revolução, porque a Revolução de 64, ela veio da Escola Superior de Guerra, da UDN e do embaixador americano Lincoln Gordon. No Palácio do Planalto, o presidente da República, Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, lê a justificativa do ato institucional número 2. Cassando o mandato dele e cassando os direitos políticos dele, ou seja, não podendo mais ser candidato por 10 anos, sendo privado dos direitos cidadão, ele ficaria afastado. E o governo, até certo ponto, o governo achou que com isso estava resolvido o problema. Mas as cóleras continuavam muito desenfreadas, muito vorazes, e queriam humilhar o Juscelino. Qual foi a hora mais dramática para mim? Foi aquela em que, no ombro do povo, no aeroporto do Galeão, eu deixava o Brasil para um exílio de 3 anos, sob a aclamação frenética de uma multidão, que quando me viu caminhar para o aeroporto, entoou toda ela o hino nacional. Esse foi realmente um momento de terrível emoção para mim. Ai de mim, te esqueceste. Ficou alguns meses em Paris, mas vivia morto de saudade do Brasil. Não tinha o que fazer lá, já começa a sofrer falta de dinheiro, aluga um pequeno apartamento em Paris, mas a dona Sara teve que voltar, as filhas estavam aqui, ou seja, foi um horror total esse período em que ele passou em Paris, inclusive no Natal. É uma coisa até emocionante. Aquilo, você fazia aquilo, fazer cotas aqui, e nós tínhamos que levar dólar. Eu levei no bolso do paletó, muito discretamente, por causa dos riscos de alfândega, etc. E também nós não podíamos levar tanta importância. Mas aquilo era para a manutenção, para a sobrevivência dele. Vieram as eleições de governador apenas em 65. E alguns amigos dizem, volte antes do resultado da eleição, porém depois da realização da eleição, para dizerem que você não influiu. Ele voltou e encontra na escadinha do avião, no Galeão, já um oficial do Exército dizendo, o senhor está intimado a depor hoje, às 4 horas da tarde, no IPM do Partido Comunista, uma coisa horrorosa também. Nas horas mais difíceis, eu acompanhei a prestar depoimento na delegacia. Numa hora em que ele era considerado assim, uma espécie de ovelha negra do rebanho político brasileiro. Não me cabe a mim revelar esse depoimento, mas sei, porém, que foi uma peça da maior dignidade pessoal, da maior bravura, e ele, com esse depoimento, se impôs ao respeito dos seus inquiridores que estavam armados em relação a ele, dos sentimentos menos maus. IPMs humilhantes, ele ficava horas e horas em pé, respondendo a perguntas de sargentos, de coronéis, de majores, uma humilhação permanente. Aí houve uma época que ele não aguentou mais e voltou para o exílio. Por diversas vezes ele chegou até a pensar em suicídio. A nostalgia do Brasil, dos amigos, não é? Além da amargura de estar sendo acusado, acusações pesadas contra ele, ele sem poder se defender, foi um período muito difícil.
começo a conviver com o JK depois de 1967, quando ele volta definitivamente do exílio. Aí então eu não o largo mais e fiquei com ele durante 9 anos. Eu era mais do que um secretário particular, era um amigo que estava sempre ao seu lado, um grande admirador. Eu gostava demais do presidente, como ele também gostava demais de mim. Recebi do Maranhão, ofereci-lhe um banquete, o saudei como presidente e com todas as homenagens que podiam serem feitas a um homem como ele, reconhecendo o que ele representava para a história do Brasil. Ele sentia que as pessoas não se aproximavam dele, porque tinham medo mesmo da ditadura, né, do governo militar. Ele gostava de dizer assim para a gente, eu acho que eu estou com doença contagiosa, e dava uma gostosa gargalhada. Foi no dia do AI-5. Aí bate na costa dele e fala com ele assim, o senhor está detido. E ele pensou que fosse até uma brincadeira, mas quando o Prats, que o acompanhava, viu, saiu imediatamente e foi comunicar para a dona Sara. Ele sofreu muito. Dizer que ele não sofreu seria uma mentira da minha parte, mesmo porque nós, como família, vimos que ele sofreu. Sofreu pela ingratidão, sofreu pela angústia de não saber quanto tempo ia demorar. E ele sabia que não ia ser uma coisa curta, de um período pequeno. Mas ali ele mostrou o grande homem que ele era, porque em momento algum ele questionou nem o povo nem o Brasil. Saudade de Brasília, sabe? Passei 10 anos sem vê-la. As crises que sucederam no Brasil não me permitiram, não me deram ambiente para voltar a Brasília. Ele não podia vir, sabia-se que ele não deveria vir a Brasília, e ele veio. Quando eu vi a cidade férica, pompeando naquela iluminação festiva, eu senti o que respondia a um jornalista que me perguntou: qual foi a sensação que o senhor teve? Eu disse: um súdito gaulês que no século I fosse pela primeira vez a Roma, ia se deslumbrar com os palácios de mármore da cabeça do Império Romano. Foi a sensação que eu tive ao ver Brasília, aquela cidade iluminada, toda ela de fosforescente e cristalina. A chuva continuava forte. Como sempre, os pingos d'água pareciam laranjas, atingindo a gente sem dó, ele comentou. A primeira emoção foi vencida sem muito esforço. Saltando, JK andou em volta da primeira sede do governo federal no Planalto, a sua sede, o lugar de onde comandou a construção de todo o resto. Um jovem contínuo olhou de relance para a sua figura ágil, estranhando apenas que alguém pudesse passear na chuva. Imaginou mais um motorista de caminhão que parava para visitar o velho barracão. De novo na estrada, contornaram o Bambolê e se defrontaram com a cidade inteira, lá adiante. Continuava a chover. Os automóveis que ultrapassavam o caminhão não se davam conta do passageiro precioso. Num sentido e no outro, ninguém o reconhecia. Dirigiram-se para a catedral. A passos largos, desceu o túnel de acesso. Maravilhei-me. Nunca tinha visto a catedral completada. Tive a sensação de estar entrando no Coliseu Romano.
pois o templo me parece o símbolo maior da grandiosidade de Brasília. Depois da Catedral, a Praça dos Três Poderes. Entre o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, JK deteve-se no monumento a ele dirigido. De frente à própria efígie, recitou de cor as frases dispostas na parede. Quando chegou à parte final de que Brasília, construída com destemor, sacrifício e determinação, assinala o certo e desejado encontro do Brasil com sua grandeza, sentiu um longo arrepio. Não apenas a chuva escorria por suas faces molhadas. Aí nasceu a minha ideia de ter um pretexto que me permitisse de vez em quando ver a cidade. E comprei então esta fazendinha. E periodicamente vou lá, não vou à cidade, mas vejo a cidade do avião ou a vejo de longe. Uma vez ele veio para cá num avião pequeno com o João Milton Prats. O avião começou a soltar óleo, vazar óleo. Ele então falou com o aeroporto: eu estou aqui com o presidente Juscelino Kubitschek e gostaria de ter ordem para descer. Ele disse: era o senhor Juscelino está aí? O senhor Juscelino não, o ex-presidente da República, doutor Juscelino Kubitschek. Aí ele disse: negativo. Controle Brasília. De controle Brasília, prossiga. Alfa Juliette Oscar, procedente Fazenda Rio Paracatu, com destino a Anápolis. Informa 2 minutos de sua vertical. Solicita pouso de emergência em Brasília. Câmbio. Papatango, Alfa Juliette Oscar, Brasília ciente. Confirme, por gentileza, tipo de aeronave, tipo de emergência e confirme se o ex-presidente Juscelino Kubitschek está a bordo. Confirmando, Alfa Juliette Oscar. Estamos com a pressão de óleo muito baixa, a temperatura do óleo muito alta. Ex-presidente da República, Dr. Juscelino Kubitschek de Oliveira, a bordo, afirmativo. Negativo, pouso em Brasília, prossiga na presente posição, alternando Lusiânia. Confirme. Negativo, pouso em Brasília, prosseguir para Luisiânia. Informamos, estamos em emergência, senhor. Negativo, pouso em Brasília, prossiga na presente posição, alternando Lusiânia. Papatango, Alfa Juliette Oscar. Eu falei: ah, não, isso é demais. Tudo tem um limite na vida. Imagina proibir Juscelino de ver Brasília, aí já é demais. Eu disse: ele vai obedecer essa loucura? Ele disse: não, ele tem medo de constrangimento. Eu falei: então ele vem para minha casa, aí eu quero ver constrangimento, quero ver quem é que vai desafiá-lo, quem vai fazer alguma grosseria com ele. E ele veio. Ele disse assim: será que eu vou morrer sem ver meu país livre? Eu falei: claro que não, rapaz. Nós vamos cantar Mãe Gentil. Ele falou: que isso? Ele falou: já podeis da pátria filho ver contente a Mãe Gentil, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Ele falou: mas eu não sei de cor. Eu falei: mas não vai ser amanhã. Ele vivia triste, não há dúvida nenhuma. No final da vida, ele sentiu que não teria mais condições de voltar à política, ainda que fosse o político mais popular do Brasil, ainda, mas os militares não dariam eleições diretas, como não deram. Em Brasília, chegam ao Palácio do Congresso os generais Ernesto Geisel e Adalberto Pereira dos Santos, a fim de serem empossados na presidência e vice-presidência da República. Os novos dirigentes eleitos pelo Colégio Eleitoral... Ele disse assim: hoje eu cheguei à conclusão de que eu serei muito mais útil ao meu país morto do que vivo. Comigo vivo eles não vão abrir uma fresta. Para de fossa boba, tá? Chega. Você não usa a sua inteligência, não, para ficar feliz? Ele falou: como? Eu falei: quando vier um pensamento ruim, você põe um bom. Por exemplo, o que nós vamos fazer no seu aniversário, dia 12 de setembro? Ele disse assim: pela primeira vez eu não pensei. Eu disse: mas então vamos pensar. Eu vou chamar Milton Nascimento. A minha alma chorou tanto que de pranto está vazia, desde que aqui fiquei sem a tua companhia. Não há pranto sem saudade,
nem amor sem alegria. É por isso que eu reclamo essa tua companhia. É por isso que eu reclamo essa tua companhia. Como pode peixe vivo viver fora de água fria? Como pode peixe vivo viver fora de água fria? Foi aqui, nesta cama, dormiu a última vez o meu amigo presidente Juscelino Kubitschek. Vestiu-se, arrumou sua maleta, colocou o livro O Jerusalém, queria fazer uma crítica para a Manchete, levou um número da semana com a capa de Jânio Quadros. No seu bolso, ele tinha um bilhete aéreo para ir a Brasília naquela mesma tarde. Não tínhamos combinado nada, mas quando eu entrei no avião, o Juscelino fez vários sinais, tinha reservado um lugar e eu me sentei ao seu lado. E viemos, durante a viagem, conversando aquilo que era a paixão do Juscelino, as soluções dos problemas brasileiros, a democracia no país, o receio que ele tinha de soluções sangrentas. Ele foi sempre o homem que desejava as soluções pelos caminhos da civilização, da democracia, da diversidade na unidade. E já mostrava àquela altura, veja bem, graves preocupações com um governo que não tinha teor social, que não acompanhava as necessidades da sociedade. Nesse dia do enterro, Brasília estava comovida, né, com o que sucedeu ao fundador da cidade, o criador da cidade. Eu me lembro bem que teve um ato de corpo presente na catedral. Nessa hora, a missa foi interrompida, entraram os candangos, aqueles trabalhadores de Brasília, e desmancharam lá umas centenas de coroas que tinham e fizeram uma chuva de flores no esquife do JK. Começaram a carregar o caixão, o esquife, e saíram andando com ele e gritando: JK, eleito pelo povo, JK, interromperam a missa. E assim foi levado o caixão, o braço de fundadores da cidade, candangos, até o cemitério. E nesse percurso, aquilo que era para prantear o Juscelino se transformou na maior manifestação política que Brasília jamais tinha visto. Aquela homenagem tão espontânea, tão singela, de um homem que estava tão deprimido, tão perseguido pelos políticos da época. E ele aflorou. Então aquilo dali foi uma ressurreição. Ele caiu, pôde, a partir daquele instante, não sendo mais vivo, sendo apenas uma figura, um exemplo de vida, ele passou a ser idolatrado pelo povo brasileiro. E é, sem dúvida, a grande figura brasileira do século XX. A minha alma chorou tanto que de pranto está vazia. Desde que aqui fiquei, sem a tua companhia. Não há pranto sem saudade, nem amor sem